Olá! Eu não poderia deixar de falar deste grande homem de Deus, Agostinho. E eu quero começar com aquele mantra que eu sempre repito: a leitura é a maior força transformadora de mentalidade. Se você conseguir internalizar este pensamento na sua consciência, eu tenho certeza que a sua postura, a sua consciência vai começar a te cobrar a ler algum livro para que a sua inteligência, seu horizonte de consciência passe a expandir. Porque este é meu lema, minha bandeira. A leitura é transformadora. Ler Santo Agostinho, o padre que viveu no século, acho que 5. Eu vou deixar a descrição detalhada da biografia dele. Existe a biografia dele também aqui, escrita por Peter Brown, muito completa, profunda, detalhada. Então, caso você queira conhecer mais sobre Agostinho, que é espetacular, o conteúdo do que ele escreve, para você ter um entendimento, ele tem uma abordagem teológica e filosófica. Há quem não saiba, quem defina ele como filósofo ou teólogo, mas tem esta obra aqui que eu tenho que mostrar caso você queira se aprofundar em Agostinho, que é esta aqui, Teologia de Santo Agostinho. Dá uma explicada bem condensada e sintetizada da obra de Agostinho. Olha só que interessante, ó. A filosofia e a teologia formam uma unidade. Então, Agostinho era aquele, digamos assim, eclesiástico. Houve uma conversão, ele era um professor de retórica, os pais dele gostariam que ele fosse formado em direito, seguisse outra carreira, mas o ponto que eu quero abordar aqui não é ficar falando da biografia, da história de Santo Agostinho, que você pode até ler com essas indicações, e vou deixar a descrição ali. O que eu quero é que você sinta a escrita, o impacto do conteúdo que pode causar na sua vida. Este livro aqui, que para mim, depois da Bíblia, é o livro de cabeceira, é o livro que eu constantemente releio, Confissões. Aqui, o próprio nome já está dizendo, Confissões. Ele desabafa a sua angústia existencial, os seus dilemas, os seus dramas. Quero ler para você algumas partes impactantes, a conversão dele. Como eu disse, houve um processo de conversão, porque ele era um intelectual, professor de retórica, filosofia, mas não houve um encontro transformador com Deus. E isso ocorreu exatamente neste ponto que ele descreve no livro Confissões, que é uma poesia, são confissões, a forma como Agostinho escreve é poética, é lírica, ele é um poeta, acredito que ele é um poeta da alma, um poeta do espírito, porque ele é capaz de transmitir com profundidade e elevação os seus pensamentos, as suas interpretações e até as suas confissões. Olha o que ele diz aqui: retirei-me, não sei como, para debaixo de uma figueira e larguei as rédeas ao choro. Prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos. Então ele começou a chorar, ele começou a sentir um sentimento profundo, angustiando a sua alma, e ele começou a fazer desabafos assim, como que em solilóquios verbais, falando consigo mesmo, dizendo: Senhor, até quando? Até quando continuareis assim, dessa forma como sou? Soltava gritos lamentosos. Por quanto tempo andarei a clamar? Amanhã, amanhã? Porque não há de ser agora. Veja, né? Talvez já era uma busca, ele já estava em um processo de respostas para dilemas existenciais, para esse vácuo, esse vazio em que ele sentia talvez um niilismo.
Então ele se desesperou e assim falava e chorava, oprimido pela amarga dor do coração. Eis que de súbito ouço uma voz vinda da casa próxima. Então ele estava no local, escutou uma voz, não, sabe, naquele momento ali debaixo da figueira chorando, ele se aproxima daquele local onde ele ouvia aquelas vozes, ou voz, enfim, né, que eram crianças brincando. Né? E ele ouvia ali, não sei se era menino, menina, cantava e repetia frequentes vezes, toma e lê, toma e lê. Eu acredito que Deus tocou o coração dele para dar um discernimento que ele teria de ler. Olha só, ler. Reprimi o ímpeto das lágrimas e levantei-me, persuadindo-me que Deus só me mandava uma coisa: abrir as suas escrituras e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Então ele teve essa sensação de percepção, de interpretação daquela situação. E foi lá, abriu as escrituras e abriu em Coríntios 13, que fala que em uma frase resumiu a vida dele, que ele era uma pessoa que vivia segundo seus desejos e prazeres. Olha só, interessante essa parte, ler. É o lema da minha vida, deste canal. Eu, como escritor, sem dúvida alguma, é o desejo de qualquer escritor ter leitores ou promover a leitura. Engraçado que Deus, claro, ele é poderoso, ele poderia comunicar, como fez no passado, verbalmente, de forma oral, mas hoje o que prevalece da sua palavra escrita tem de ser lida. Por mais que você escute, olha só, por mais que você frequente templos religiosos, por mais que você escute sermões e etc., veja que é a leitura que transforma. Então, se você pegar a Bíblia, abri-la e ler, começar a meditar, começar a pensar sobre aquilo que está lendo, você será transformado. Lá em Hebreus capítulo 4, fala que a palavra de Deus ela é viva e penetra profundamente até a divisa entre a medula humana, ossos e medulas. Em que sentido? Que há uma profundidade espiritual, principalmente nas escrituras sagradas, quando você se propõe a entendê-las, a discerni-las. Por que estou falando isso? Fiz esse parênteses, porque a leitura, o próprio Deus atua por meio da leitura. Em Romanos 12:2 fala que para que possamos renovar a nossa mentalidade, a nossa mente nas escrituras, exatamente porque o poder transformador da leitura te capacita a um discernimento, a um desenvolvimento de um entendimento consolidado, forjado na realidade e nas verdades. O que impede o que impede, de alguma forma, imuniza contra o erro, contra as falácias, contra doutrinas humanas filosofias, a Bíblia fala filosofias vãs que tendem apenas a te persuadir. Então, as próprias escrituras recomendam que você as leia, que você tenha a postura de não depender de um eclesiástico, de um que se diz autoridade espiritual, um guru, um dito sábio, que vai lhes dizer o como, o quando, o que se deve, o que não se deve. Então você precisa ler, é uma emancipação intelectual, é um desenvolvimento espiritual. Não no sentido de autossuficiência, eu não estou dizendo que não possamos aprender com os outros. Não estou dizendo que você não pode frequentar
sermões, assistir, aprender em cursos. Não, estou falando que o fundamento está no processo de leitura, de estudos. É ali que é forjado a consistência do seu conhecimento. Então, ler Santo Agostinho, sem dúvida alguma, te capacitará para um entendimento espiritual, para um desenvolvimento espiritual também, e intelectual. Então, Confissões, recomendo fortemente, leia. Existe essa biografia que eu mostrei, existem outros livros maravilhosos que eu tenho aqui, eu vou mostrar rapidamente para você, tá? Ele escreveu a famosa Cidade de Deus, olha só, parte 1 e parte 2, espetacular. São tantas partes aqui que eu vou tentar ler para você. Onde eu abri aqui, eu vou fazer o seguinte, para não demorar o vídeo, onde eu abri aqui, eu vou... Porque eu tenho tanta anotação, então vamos ver aqui onde abre. A soberania de Deus sobre os reinos da terra, o poder de dar o império e o reino, não o atribuamos senão ao verdadeiro Deus. O que ele quer dizer? Que Deus, em última instância, é que está no controle de todas as nações. É Deus que confere poder aos líderes, embora aparentemente parece que o mundo é dominado pelos poderosos daqui, né? Mas não, tá bem claro, isso inclusive é bíblico. Deus está no controle de absolutamente tudo, até os fios da sua, do cabelo da sua cabeça são contados. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então, Cidade de Deus, parte 1 e 2, olha só que lindo esse livro. Aqui, que são solilóquios, né, da imortalidade da alma. O que nós podemos ver aqui também? Olha só, aqui ele diz aqui, deixa eu ver aqui, a própria visão é aquele intelecto que existe na alma, que se compõe de quem compreende e de quem é compreendido. Olha só, o olhar da alma é a razão. Veja, ele escreve maravilhosamente bem. Eu vou passar horas aqui lendo vários livros dele. Olha só, isso aqui é a Trindade. Espetacular esse livro, né? Acho que é uma das obras mais profundas de Agostinho. Eu tenho que ler aqui uma parte que eu anotei também. Olha só. Deixa eu ver aqui. A respeito das verdades que devemos crer, não duvidemos. A respeito das verdades a serem entendidas, nada afirmemos com temeridade. Apoiemo-nos na autoridade. Ou seja, na autoridade da fé. O que ele quis dizer? As 3 realidades do amor. Olha só que interessante. Acho que... Nossa, olha só. Eu rabisco, sabe? Eu anoto. Nossa, quando me interessa. O amor comigo, o amor contigo e o amor consigo. Maravilhoso isso aqui. É espetacular. Não vou ler não, porque a vontade é de reler novamente. Então eu quero deixar a indicação que você leia Agostinho, porque a leitura é o poder mais transformador de mentalidade. Até mais.